Olá pessoal, essa é a nossa aula 4, tema C. Continuamos falando sobre projeto auxiliado por computador e vamos falar agora sobre as áreas funcionais, que são duas, modelagem geométrica e análise de engenharia. Neste vídeo vamos falar do primeiro, modelagem geométrica. Bom, o que vem a ser a modelagem geométrica? É a descrição matemática e gráfica da geometria de uma peça ou de um sistema. Quais são os recursos utilizados para isso? A geometria básica é formada por pontos, linhas, arcos, planos. A gente pode fazer diversas manipulações, a cópia de um objeto, o espelhamento, mudar sua escala, fazer rotação, um reposicionamento. E diversas modificações, pode unir e subtrair elementos, fazer a extrusão, fazer um corte, uma deformação e assim por diante. Os modelos podem ser classificados de duas formas. Quanto aos dados, pode ser 2D, 2,5D e 3D, e a sua representação, que pode ser wireframe, superfície ou sólido. Vamos entender um pouquinho isso aqui. Antigamente o computador trabalhava só com 2D, não tinha recursos suficientes para trabalhar com 3D. Com o desenvolvimento da informática, o poder de processamento aumentou e passou a ter um banco de dados 3D. Só que a representação era 2,5D. Eu vou explicar melhor isso daqui a pouco. Então os dados eram 3D, mas a representação não era 3D ainda. Com relação à representação, comento já. Aqui temos uma estrutura wireframe 2D. Então, o que é essa estrutura de arame? São as arestas conectando os pontos. Então, cada aresta é conectada por um ponto e vai formando a geometria. Por que eu estou falando que é 2D? Você tem só as coordenadas x e y de cada vértice. Então, conhecendo os vértices, você consegue desenhar as arestas. Isso, então, é um desenho plano, como a gente desenha em um papel. Com a evolução dos computadores, conseguiu-se fazer já um banco de dados 3D. Só que o computador não tinha processamento suficiente para manipular em tempo real a geometria 3D. Você definia um ponto de visão e o computador calculava qual seria a vista a partir daquele ponto. Depois de certo tempo de cálculo, ele apresentava o resultado final. Eu não conseguia manipular isso, então a representação que ele fazia é como se fosse um desenho em papel. Ou seja, seria isso aqui, um desenho 2D. Então os dados são 3D, mas o desenho gerado era 2D. Conforme a informática foi desenvolvendo, ficando cada vez mais rápido, aí sim eu tinha um resultado que a gente usa hoje em dia, que é o 3D. Meu banco de dados é 3D e o computador consegue calcular de maneira tão rápida a projeção do ponto de vista em relação à geometria, que ele manipula realmente a geometria 3D o tempo todo. Então, em cada momento, ele está calculando a projeção a partir de um ponto de vista. Só que isso é muito rápido. Então, nessa forma de representação, eu tenho só o wireframe. O que é isso? Eu tenho a representação das arestas que estão conectando os vértices. No modo de representação superfície, eu consigo pintar cada superfície dessa. Então, eu não enxergo mais só a estrutura, enxergo o objeto pintado. Mas ele não tem informação nenhuma dentro, ele é oco. Já a representação de sólidos, definido o material que essa geometria tem, eu consigo definir massa, centro de giro, centro de gravidade e outras propriedades físicas. Ele deixa de ser uma casca e passa a ter massa. Uma das formas de modelagem geométrica é por primitivas. Qualquer ideia, você vai gerar objetos básicos, cubo, esfera, cone e assim por diante, e vai trabalhando com eles, unindo, fazendo subtração, mudando de escala, fazendo deformações, e vai gerando objetos mais complexos. Então é uma das primeiras formas que surgiu. Como eu comentei, antigamente você trabalhava só com uma geometria muito simples. Você tinha as coordenadas dos vértices e a partir daí desenhava as arestas. Vou pegar um exemplo bem simples para a gente entender aqui, um cubo com aresta de 10 unidades. Então, eu tenho essa face de baixo, essa da de trás, essa outra e as três faltantes. Deixar ele transparente para ficar mais fácil de enxergar. Esse vértice, a coordenada nossa é 0, 0, 0. Aqui eu tenho 10 em x, 0 em y, 0 em z. 10, 0, 0 e assim por diante todas as demais coordenadas. Não vou ficar falando uma por uma.
Eu tenho quantos vértices? Os 4 da frente e os 4 de trás. Eu tenho 8 vértices. Com esses 8 vértices eu consigo desenhar todas as arestas. São as 4 da frente, as 4 de trás e as 4 arestas que conectam a face da frente com a face de trás. A primeira aresta seria essa aqui. Estou conectando 000 com 1000. Essa linha. São 6 valores para formar uma aresta. Os 3 primeiros valores, um vértice. Os 3 valores seguintes, o outro vértice. Essa aresta tem esses 6 números, 2 vértices. Essa aresta, essa aresta. Eu tenho as 4 arestas da frente. As 4 arestas da face de trás. Essa, essa, essa e essa. E finalmente as 4 arestas que conectam a face da frente com a face de trás. Essa, essa, essa e essa. Então eu tenho essa sequência de números, essas 12 linhas, com 6 números cada linha, para gerar um cubo. Vamos ver isso funcionando num programa. Está aqui esse programa que vocês vão usar em uma tarefa em grupo e em uma individual. Os dados já foram colocados ali e eu vou dar um OK. Pronto, está gerando meu cubo. Ah, não estou entendendo esse cubo. É que a minha câmera, que está visualizando essa cena, está na coordenada 000. Ou seja, eu estou no primeiro vértice daquela figura, enxergando o vértice lá do fundo. Eu vou afastar a minha câmera, vou mover para trás, e assim eu começo a enxergar meu cubo. Vou subir a minha câmera, mudar ela de posição para poder enxergar melhor meu cubo. A gente observa que a visualização em wireframe é muito rápida, porque eu estou desenhando pouca coisa, porém ela é um pouco confusa, não consigo entender direito se eu estou enxergando de baixo para cima, de cima para baixo, dentro para fora. Gera uma ambiguidade que a gente não gosta. Se eu tiver vários objetos em cena, eu não vou conseguir saber qual está na frente e qual está atrás. Todas as linhas vão se cruzar. Então esse é o problema da visão wireframe. Saindo do nosso programa, vamos continuar. Esse vídeo é um vídeo bastante raro, tentei achá-lo novamente no YouTube e não encontrei. É relacionado ao filme Star Wars, o primeiro episódio de 77. I worked from one each of the 6 basic modules and these photographs of the trench as it was being constructed. Existe uma parte rápida do filme onde é mostrado um desenho da Estrela da Morte em computação gráfica. Como é que foi feita essa geometria em computação gráfica? Eles fotografaram as maquetes usadas na filmagem e digitalizaram ela com o equipamento que eles mesmos desenvolveram. Então você tem uma caneta onde vai clicando nos vértices. Enquanto isso, vai mostrar daqui a pouco, tem uns comandos nesse computador que ele consegue ir selecionando em qual eixo está sendo gravado esse dado. Aí está gravando esses dados. Esse dado já é um dado 3D. Ele vai girar isso para nós daqui a pouco, fica mais fácil de entender. Então está formando uma face. E essa face ela não está no plano de fundo, ela está inclinada na verdade. Já fica mais fácil de entender. Observa que é um processo bastante lento para fazer essa coleta de informações. Ele está usando um teclado muito estranho e esses botões esquisitos. O equipamento foi desenvolvido especialmente para fazer essa coleta de informações. Não tinha nada similar ainda nessa época. Quando o George Lucas procurou a Fox para fazer o filme, ela ainda tinha o seu setor de efeitos especiais. A maioria dos estúdios estava fechando os efeitos especiais. Quando fechou o contrato e realmente foram começar os trabalhos, aí sim já tinha fechado os efeitos especiais da Fox. Então ele teve que desenvolver muita coisa sozinho. Ele sozinho não, teve que contratar pessoas. Aí a gente começa a observar que realmente são 3D esses dados. A interface que ele está usando, ele consegue selecionar qual eixo vai ser girado.
With the 6 basic modules stored in the computer, E depois que ele fez toda a coleta de informações de algumas fotos, ele vai usar esse computador para unir os arquivos de imagem. constructed of U-shaped sections placed side by side. Obviamente, tinha que ser feito um programa de computador para fazer essa tarefa, não existia nada pronto para isso. Ele consegue girar em determinados girar no eixo X, girar em torno de Y, girar em torno de Z, e deslocar em torno de X, deslocar em Y e deslocar em Z. Então aqueles botões têm essas funções. Ele posicionou uma primeira figura à direita, chamou outra figura e vai posicionar ela em relação à primeira. Gira no eixo, não é esse, gira no outro. Ele consegue então posicionar a figura e orientar a figura em relação à primeira que ele já havia carregado. Já colocou como parede da esquerda. Chamar uma terceira figura para ser o fundo. Carregou a geometria. Ele pode girar essa geometria em torno dos eixos. Mudou para um lado, não é esse, voltou à posição. Abaixou. E vai girar ela para fazer o fundo da parede. Então tem a parede da direita, a parede da esquerda e isso vai ser o piso. Na verdade, ele está desenhando o corredor da Estrela da Morte onde acontece um tiroteio no final do filme. Os três estão agora unidos, vamos dizer assim, e vão ser construídas mais etapas. To complete the trench, over 50 U-shaped sections were constructed in this manner and stored. Isso que a gente está vendo é um desenvolvimento tecnológico absurdo para a época. E aí o resultado que foi para o cinema, vamos dizer assim, é que é lento o processo. Então como é que era feito? O computador processava um conjunto de imagens e batia uma foto. Depois processava um novo ponto de vista e batia a foto. Aí é a câmera que vai filmando, mas a filmagem é por frame a frame, foto por foto. No cinema são 24 fotos por segundo. E aí a animação final que eles conseguiram fazer foi um zoom na Estrela da Morte, ela dá uma girada. Outro eixo. Vai aproximar para uma certa região. Para entrar no corredor. É o corredor visto de cima, então está percorrendo o corredor uma vista superior. E agora vai fazer um movimento interessante de apontar para frente a câmera virtual. E continua percorrendo o corredor. Então foi um trabalho muito grande para desenvolver o equipamento, desenvolver o software, gerar as imagens, e isso dura quanto tempo na tela do cinema? 30, 40 segundos. Esse é o poder do cinema, investir muito tempo e dinheiro em algo que às vezes é muito rápido e nem é notado pela maioria das pessoas. E aí chegando no final do corredor. Muito bem, essa modelagem geométrica, então, pode ser, por exemplo, por operações booleanas. O que vem a ser isso? Você tem dois objetos, como à esquerda, um cubo com uma pirâmide quadrada fincada em cima dele. Eu posso fazer uma soma, tenho os dois objetos juntos, ou uma subtração, eu tenho o cubo menos a pirâmide. Ou no lado direito eu tenho só o volume que era comum aos dois. O que tem de interseção entre o cubo e a pirâmide sobrou, o resto foi apagado. Da mesma forma a gente faz com objetos bidimensionais no PowerPoint. A gente faz subtrações, somas, interseções e assim por diante. Eu consegui, então, nessa época, fazer figuras geométricas desse tipo. Ou seja, eu estou trabalhando com faces. Você entrava com as coordenadas de cada vértice, formando as arestas, e as arestas formavam planos. E os planos iam recebendo cores. Então a geometria era bastante simplificada, mas trabalhosa de se obter.
Com o passar do tempo, a informática foi desenvolvendo cada vez mais técnicas e, por exemplo, a modelagem por metaballs ficou possível. Qual que é a ideia? Você vai reunindo esferas, elas vão se somando ou subtraindo, e quando fazia um movimento, elas simulavam muito bem o movimento de músculos, que quando você aperta de um lado, elas se comprimem em cima e se expandem embaixo e assim por diante, como se fossem bolas coladas uma na outra. A gente tinha o T-Rex ali, agora temos o Pink, de Pink Cérebro, modelado com metaballs. Qual é a ideia dessa técnica? Você tem as esferas que têm um certo poder de atração, e quando elas começam a ter uma certa distância, elas realmente vão se unindo ou subtraindo. Então, eu vou gerando formas geométricas muito suaves a partir da união ou subtração de esferas. Aqui a gente tem duas esferas mais ou menos próximas que se uniram. Eu posso controlar a quantidade de detalhamento da geometria. Então, a gente observa que no canto esquerdo nós temos um grid de 5, eu tenho 220 faces apenas. Então, cada face é muito pouco detalhada. Depois eu tenho 1.700 faces, 6.800 faces e na direita 27.000 faces, gerando uma superfície muito mais regular. Quanto mais faces eu tenho, mais vértices eu preciso. Então, mais números eu tenho que trabalhar. Então, quanto mais números, mais demorado fica o processamento. Então, eu preciso cada vez mais de recursos computacionais que manipulem muito rapidamente esses números. Aqui um exemplo de aplicação, onde você consegue simular o movimento da musculatura. Vamos ver um exemplo disso funcionando, um pequeno demonstrativo. Temos aí 3 esferinhas aleatoriamente girando, cada um num percurso. Vou colocar em modo wireframe para a gente enxergar. A gente vê que tem bastante detalhamento, mas eu posso diminuir esse detalhamento e cada vez menos triângulos. Então aqui, ó, o grid size está em 10, o mínimo que o programinha fornece. Vamos ver pintado, né? Preenchido. É bastante simples. Conforme a gente vai aumentando o grid, ó, 24, 32, 37... e assim por diante. Vou colocar o máximo aqui, um grid de 60. A superfície fica bem alisada, bem bonitinha. Só que a quantidade de triângulos que estão sendo renderizados é bastante grande. Tanto que o frames por segundo, o FPS, está baixo, 35. Se eu diminuir o número de triângulos, obviamente vai acelerar o processamento, eu consigo mais frames por segundo. Vamos ver se é verdade. Estou com 86, 104 frames por segundo, só que eu tenho uma qualidade muito inferior. Então essa é a questão de processamento, por isso cada vez mais as placas gráficas usadas nos sistemas têm mais poder de processamento. Quanto mais detalhamento eu quero, mais cálculos preciso. Bom, existem outros métodos especiais, a gente não vai entrar na matemática deles, mas só para a gente ter uma noção, para conseguir modelar formas orgânicas. Então, aquelas primeiras formas, cubos, esferas, cilindros, você consegue fazer objetos mais simples. Mas formatos orgânicos são muito difíceis de serem conseguidos, para não dizer impossível. Então precisa de outros métodos. Essa personagem foi desenvolvida em 2001 por esse Alceu Batistão, que é um brasileiro. Vamos ver um vídeo de teste. Even though I'm a digital woman, I have things in my heart. I have more. Sometimes I'm sad, sometimes I'm happy, and I don't feel like I'm a digital woman. Alguma coisa soa estranha, a gente observa o rosto dela e chama atenção. É chamado isso de Vale da Estranheza. Por quê? Nós temos milhões de anos de evolução no reconhecimento de rosto. Quando alguma coisa, você nem sabe explicar exatamente o que causa uma estranheza, você sabe, isso é computação gráfica, isso não é real. Então, mas é um projeto de 2001, ou seja, quase 20 anos que o cara fez isso. Os recursos melhoraram muito nos últimos tempos. Aqui o projeto da TV Globo em 2004. Ela aparecia no Fantástico, em aparições de 30 segundos, depois um pouco mais. O primeiro projeto ela só tinha dos ombros para cima, depois o projeto foi andando bastante e começou a ganhar mais corpo. Ela fazia participações rápidas, 30 segundos,
1 minuto no máximo, porque o tempo de preparação das cenas era longo. Vamos assistir alguns vídeos. Vai chegar o dia em que os insetos serão os predadores mais temidos. O planeta está debaixo d'água. Eu lembro quando eu assisti o Fantástico na apresentação dela e eu falei para minha esposa, ela está falando português. Era muito comum te ver coisas desse tipo vindo da BBC, por exemplo. Americano, daqui a 5 Então a gente nota pela movimentação da boca que é diferente. Uma fera sedenta de sangue. O DNA é o manual de instruções para a fabricação de um ser humano. Se temos olhos azuis ou castanhos, é porque assim está escrito no DNA. Se temos nariz grande ou pequeno, se somos brancos ou negros, é o DNA quem determina. Ó poderoso oráculo, como saber o que o destino nos reserva? Uma atriz vem fazendo o maior sucesso na novela das 7. Você sabe de quem eu estou falando. Prepare-se para uma aventura literalmente eletrizante. Então era um projeto muito bacana, mas muito trabalhoso. A Globo sempre teve um departamento 3D espetacular. Um outro projeto super conhecido é esse aqui. É interessante a gente relembrar a história que existia a Globeleza e nesse ano, 2004, ela estava grávida e acharam por bem não fazer ela sambar grávida. Então o que fizeram? Fizeram um modelo computacional dela. Se você pode voltar ao vídeo e assistir novamente a vinheta, observe que o rosto só aparece no finalzinho. Eles focaram muito no corpo e ela aparece um pouco de costas, etc. para não mostrar muito o rosto, que dá muito trabalho. Não quiseram investir muito tempo no processamento de rosto, que não ia ficar legal de qualquer forma. Bom, eu andei usando o termo renderização. O que vem a ser isso? É um processo que gera uma imagem, ou várias no caso de um vídeo, né, a partir de cálculos que aplicam a um modelo, normalmente wireframe, que é a nossa estrutura de arame, todas as texturas, as luzes, sejam elas diretas, indiretas, e os efeitos que você vai definindo, sombra, reflexão, refração e etc. Cada item desse gera uma série de cálculos complexos. Uma das maneiras melhores de trabalhar com a luz é uma matemática chamada Ray Tracing, que é um processo demorado pela quantidade de cálculos existentes. É por isso que essas novas placas de vídeo são tão caras. Elas fazem o processamento Ray Tracing em tempo real, deixando as imagens 3D extremamente bonitas. Bom, basicamente a renderização é isso. Você vai ter um modelo wireframe, você vai ter imagens a serem aplicadas nesse modelo, e então a matemática vai aplicar a geometria adequada em cima dos modelos. Então aqui, por exemplo, um JPEG retangular ou quadrado é aplicado a uma esfera. A gente consegue obter esse recurso. Então todo joguinho faz exatamente isso. Tem os modelos 3D, as figuras, e vai trabalhando com isso. Além de outros cálculos, como a gente comentou, de iluminação, sombra e etc. Isso sem contar os cálculos de física, as reações dos objetos. E toda a computação gráfica evoluiu muito de acordo com o investimento nos games. Aqui a gente tem uma noção também de comparação com a renderização wireframe em preto e branco ainda. Então, os objetos são transparentes, eu não tenho faces, só tenho as arestas. Aqui eu tenho uma renderização wireframe colorida, mas além disso tem as faces pintadas de preto. Então eu já tenho noção de profundidade entre os objetos. Aqui eu já tenho uma colorização chamada Gouraud, onde cada face ganha uma cor, de acordo com o ângulo em relação à iluminação.
Aqui eu tenho uma matemática um pouco mais complexa, a renderização Pong, onde a cor não é chapada em cada face. Em superfícies cilíndricas ou esféricas, eu começo a fazer um cálculo de modo que as cores vão mudando conforme o ângulo de visualização. Aqui um cálculo mais complexo ainda, onde já tem a parte mais brilhante do reflexo da luz. Então, cada cálculo que você vai acrescentando é mais processamento. Aqui, como eu tinha comentado, resultado do Ray Tracing nas placas RTX. Então, à esquerda sem o RTX e à direita com o RTX ligado. Observa os reflexos, observa a iluminação. É realmente uma qualidade extremamente superior. Mais um exemplo, à esquerda sem RTX e à direita com RTX. Observa os fachos de luz, o brilho, o reflexo. Isso leva a uma questão de a gente assimilar a cena como mais real, fica mais próximo do que o nosso cérebro está acostumado a processar. Aqui, por exemplo, uma estrutura em wireframe, e o objetivo disso tudo é ter uma imagem fotorrealística em tempo real. Então, aqui seria de algum filme, né? Então você tem todo o processamento do filme nessa condição, wireframe, e no final você tem uma imagem renderizada como essa, com todo o realismo que a gente deseja. Então isso demora um tempo grande para ser processado. A gente quer que isso aconteça cada vez mais rápido para não perder esse tempo de processamento. Para encerrarmos esse tema, vou apresentar um exemplo bem simples do uso do CAD, no caso o SolidWorks, na visualização da estrutura de um dos veículos. Numa certa reunião apresentaram essa estrutura, seria do novo carro. Eu olhei para esse modelo e falei, gente, a piloto cabe aí dentro? Aí um olha para a cara do outro, o outro olha para a cara do um, aquela cara de interrogação, eu acho não pode. A gente vai comprar alumínio, vai cortar o alumínio, vai soldar o alumínio, se não couber, perde tudo. Além de perder tempo, perde dinheiro. Falei, manda para mim esse modelo, que eu tenho o bonequinho lá e eu vou colocar o bonequinho dentro que tem as medidas do nosso piloto. Então, coloquei, não está o modelo completo do carro, vocês vão entender por quê. Mas a gente consegue visualizar em várias vistas, muito rapidamente. E aqui a gente observa que se tivesse mantido aquela geometria, a piloto não ia caber ali dentro. O ombro dela é mais largo do que a estrutura do carro. Então ia ser uma perda danada de tempo e dinheiro. Então com uma modificação bastante simples, deixando mais larga a parte de trás, o veículo ficou adequado e foi dessa forma que ele foi construído. Então um trabalho rápido, um trabalho simples, poupou tempo e dinheiro. Isso que é um bom uso da tecnologia. Muito bem, pessoal, demos uma olhada bastante rápida na modelagem geométrica, então esse tema se encerrou. Até mais!